Olá, bem-vindos a mais um processo de gestão de recursos humanos, neste caso o recrutamento. Como esta figura ilustra, o recrutamento e seleção são dois processos de gestão de recursos humanos distintos que costumam ser referidos a par. Neste filme abordaremos apenas o recrutamento. São objetivos esperados para este tema, explicar o que é o recrutamento e, portanto, saber distingui-lo do processo seguinte, que é a seleção, descrever e ilustrar alguns métodos de recrutamento, discutir as vantagens e desvantagens do recrutamento interno e externo e, por fim, explicar, face a situações reais, que métodos de recrutamento são adequados e porquê. O recrutamento pode ser então definido de acordo com Werther e Davis e outros autores como o processo de procura e atração dos candidatos, mas não são todos os candidatos, são os candidatos adequados e suficientes às necessidades da organização. Tendo até aqui compreendido a organização do trabalho, tendo até aqui feito o planeamento RH, estamos capazes de compreender quantas pessoas precisamos e com que competências distintivas e, portanto, estaremos em condições de encetar este processo de procura e atração dos candidatos mais adequados para satisfazer essas nossas exigências. Portanto, aqui temos os inputs do processo, ou seja, os dados provenientes do planeamento RH, que nos diz, quer no curto prazo, quer no médio e longo prazo, quantas pessoas precisaremos e com que competências. O enquadramento legal, que é uma variável importante dependendo do mercado onde estamos a proceder ao recrutamento, porque nos diz, entre outras coisas, se podemos anunciar as nossas ofertas com ou sem informações enviesadas, por exemplo. Na maior parte das sociedades ocidentais é ilegal publicar anúncios que não tenham M/F, ou seja, que não sejam dirigidos a um público de ambos os géneros e, portanto, sem discriminação por idade, por etnia, por proveniência socioeconómica, etc. Portanto, o enquadramento legal é um input importante para uma boa escolha dos métodos de procura e atração de candidatos. Depois temos normalmente os pedidos específicos da gestão, um gestor que nos diz, bom, eu vou precisar de vários promotores comerciais, mas como os promotores comerciais vão andar por todo o país, é desejável procurarem-me as pessoas que vivem nas regiões onde vamos precisar delas, até para minimizar o esforço associado à execução desta função. Portanto, são pedidos específicos que ajudam a caracterizar com mais detalhe as vagas que temos em aberto. Portanto, identificamos as vagas, temos desejavelmente, se não temos, é necessário colher essa informação sobre a descrição da função, quais são as exigências do ponto de vista dos conhecimentos, capacidades e aptidões associadas à função e, portanto, que requisitos é que são essenciais a um desempenho satisfatório dessas mesmas funções e que prefazem os requisitos dos titulares. Estas informações são essenciais para podermos escolher bons métodos de recrutamento. E não há métodos bons ou maus per si, o que há é métodos adequados ou não adequados para atrair os candidatos que precisamos, ou seja, aqueles candidatos que reúnem mais condições de um desempenho adequado para a função em aberto. Esta é uma representação gráfica dos métodos de recrutamento e do modo como eles se relacionam. Ou seja, temos aqui a informação proveniente do planeamento RH, temos a análise de função e isto diz-nos que características é que procuramos nos novos titulares. E, portanto, podemos proceder a um recrutamento interno, ou seja, podemos determinar se dentro da nossa organização existem as pessoas que, estando a fazer ou não uma função parecida, possam ser selecionadas, atraídas em primeiro lugar e depois ser selecionadas para as vagas em aberto. Portanto, uma análise dos possíveis ou potenciais candidatos internos prefaz a possibilidade de um recrutamento interno.
Este recrutamento interno, se for possível, leva-nos a decisões, por exemplo, de promoção, promover alguém de uma função técnica para uma função de chefia, porque se detectou que essa pessoa possui as qualidades associadas à função em aberto. Rotação, alguém que se move de um departamento para um outro departamento para exercer igualmente uma função técnica, mas que essa rotação, essa mudança de área permite-lhe adquirir, obviamente, novas competências. A transferência é outra possibilidade, alguém que vem do estabelecimento de Matosinhos para um estabelecimento na Maia, por exemplo, exercendo uma função similar, mas correspondendo, por exemplo, a um pedido de transferência para uma maior proximidade face ao domicílio. O recrutamento interno, portanto, conduz estas decisões que afetam colaboradores que já estão ao serviço na nossa organização. Se tal não for possível, se não for possível encontrar candidatos adequados dentro da organização, devemos proceder a um recrutamento externo, ou seja, à procura de candidatos adequados disponíveis noutras organizações e ou no mercado de trabalho e que estejam à procura de novas oportunidades. O recrutamento, como referi, é um processo distinto da seleção, antecede a seleção e, portanto, é a partir do momento que reunimos a lista de candidatos que estaremos em condições de começar a seleção, ou seja, a escolha do candidato ou dos candidatos mais adequados. Os mais adequados recebem naturalmente uma oferta de trabalho. As ofertas bem-sucedidas ou bem recebidas levam à admissão de novos colaboradores que passam por um processo de orientação ou de acolhimento e integração. E depois, esses novos colaboradores seguem o rumo normal. Podem vir a ser promovidos no futuro, transferidos, podem vir a ser removidos e, portanto, saírem da organização porque não se adaptam ou porque recebem propostas mais aliciantes noutras organizações. Portanto, este é um pouco o percurso dentro das organizações que podemos fazer. Depois há dois conceitos importantes neste slide, a distinção entre recrutamento horizontal e recrutamento vertical. No recrutamento horizontal significa que atraímos candidatos de mesmo nível hierárquico que exercem hoje funções com o mesmo grau de complexidade. Por exemplo, procuramos enfermeiros para a urgência que trabalhem já como enfermeiros noutros serviços. É um recrutamento horizontal, portanto, não há um acréscimo de responsabilidades, há apenas uma mudança em algumas responsabilidades e algumas atribuições. E temos o recrutamento vertical, sempre que procuramos candidatos que, ao aceitarem a vaga que temos em aberto, vão ser promovidos, ou seja, vão exercer funções de maior complexidade e de maior responsabilidade. Portanto, métodos de recrutamento possíveis, os mais comuns e que agora desenvolveremos são naturalmente o recrutamento interno e o externo. Quanto ao recrutamento interno, vantagens das fontes internas, como referi, é encontrar dentro da organização, sobretudo em grandes organizações, candidatos que sejam adequados. A grande vantagem deste método é veicular a ideia de que há uma igualdade de oportunidades, ou seja, que abrindo uma vaga nova, uma função nova, que as pessoas que já trabalham na organização têm a possibilidade de concorrer. Não terão que sair da organização para poder regressar para uma função de maior responsabilidade. Portanto, existe mobilidade interna. Promove naturalmente a utilização de conhecimento interno, ao permitir que as pessoas concorram a funções abertas e que essas pessoas concorram quer a funções de maior complexidade, quer a funções do mesmo nível de responsabilidade, mas noutras secções ou noutros estabelecimentos, isto ao incentivar esta mobilidade também transfere conhecimento dentro da própria organização. Dá igualmente a oportunidade aos indivíduos para se responsabilizarem pela gestão da sua própria carreira dentro da empresa, porque fomenta de algum modo a que estejam atentos às oportunidades e que, portanto, se proponham para essas oportunidades.
Uma grande vantagem do recrutamento interno é o capitalizar nos investimentos de formação já efetuados pela empresa. Portanto, quando se recrutam candidatos internos, estes candidatos conhecem bem a cultura da organização, os procedimentos, os métodos de trabalho e, portanto, isto agiliza, facilita em muito o processo de integração numa função, mesmo que o estabelecimento seja diferente e noutra área, ainda assim há elementos de integração que saem muito facilitados. O recrutamento interno também tem desvantagens. Uma desvantagem em muitas organizações é reforçar a ideia realista de emprego para a vida. Portanto, muitos colaboradores, sabendo que a organização valoriza esta propositura interna e, portanto, disponibiliza as vagas para os colaboradores internamente, alimentam a expectativa de poder fazer um percurso ascendente dentro da organização e, portanto, poderem permanecer dentro da mesma organização no decurso de toda a sua vida profissional. Isto é, infelizmente ou felizmente, sem qualquer juízo de valor, cada vez mais raro e cada vez mais difícil nas organizações de hoje. O recorrer apenas a candidatos internos, de algum modo, impede o rejuvenescimento e a mudança em áreas novas, ou seja, a aposta permanente em colaboradores que já estão na organização, começaram como trainees, técnicos e agora são promovidos a chefia, por exemplo, faz com que de algum modo se reproduza um certo modo habitual de fazer as coisas e, portanto, isto diminui o rejuvenescimento e, portanto, diminui a mudança. Pode, igualmente, e é aliás bastante comum, criar problemas de aceitação e credibilidade por parte das novas chefias. Portanto, um técnico que concorra a uma vaga para uma função de chefia pode ter, por ser justamente um ex-colega, uma dificuldade acrescida de aceitação do que teria um outro candidato que viesse de outra empresa ou que viesse do mercado de trabalho em geral. Por fim, uma outra desvantagem, talvez menos comum, é este efeito de legislar em benefício futuro, ou seja, eu faço parte de um cargo de assessoria, um cargo de assessoria que estabelece, por exemplo, quais são as regras aplicáveis às promoções. Entretanto, mudo de funções e mudo para uma outra departamento e aí vou beneficiar da legislação que ajudei a desenvolver. Portanto, dependendo da natureza das funções, pode haver esta tendência a criar regras e procedimentos de gestão de pessoas que, em última análise, eu sei que me beneficiarão no futuro quando eu vier a assumir essas novas funções. É menos comum esta desvantagem, mas ainda assim convém mencioná-lo. Métodos de recrutamento externo. Recrutamento externo sempre que vamos buscar ao mercado, seja ao mercado de trabalho em geral, seja a outras empresas, concorrentes ou não, candidatos que consideramos adequados. Portanto, este gráfico relaciona a rapidez de influência com o custo. Portanto, as agências de emprego recorrer a empresas de recrutamento e seleção é naturalmente mais caro, mas tem uma rapidez de influência maior, portanto, tendencialmente abrange um maior número de candidatos do que as candidaturas espontâneas que nós recebemos, quer por correio, quer por via web, que são naturalmente um método de recrutamento externo barato, mas com menor influência. Exemplos de métodos de recrutamento externo: as candidaturas espontâneas, as recomendações internas e externas, ou seja, as partes interessadas da nossa organização, sejam clientes, fornecedores, ex-associados, etc., que sugerem, recomendam, enviam candidaturas para futuras vagas, a publicidade direta e indireta, a que resulta da publicidade a vagas, mas também o facto das organizações serem conhecidas no mercado e, portanto, serem potencialmente atrativas enquanto entidades empregadoras, as agências de emprego, os centros de emprego, as empresas de trabalho temporário, as associações profissionais, escolas e instituições educativas ou técnicas, de que a Faculdade de Economia aqui da Universidade do Porto é um exemplo, por via da Bolsa de Emprego e
dos vários eventos dirigidos ao mercado de trabalho e, portanto, às entidades recrutadoras, promovendo o talento que a FEP disponibiliza anualmente. A internet, a comunidade local e, mais recentemente, as redes sociais são também um poderoso método de recrutamento externo. O recrutamento externo tem naturalmente vantagens e desvantagens. A primeira grande vantagem, e eu diria, é uma condição de trazer à organização o número de candidatos que necessita. Portanto, se estivermos a abrir um novo hospital, um novo estabelecimento, uma nova fábrica, certamente que não poderemos compor todo o quadro de pessoal com colaboradores internos provenientes de outros estabelecimentos, teremos de abrir vagas ao mercado de trabalho e, portanto, teremos de trazer colaboradores do exterior. E esta é a única forma de resolver a quantidade de vagas que temos em aberto. Portanto, o recrutamento externo muitas vezes não é uma alternativa, é verdadeiramente a única opção de que se dispõe quando estamos a falar da admissão de um número muito grande de colaboradores ou a admissão de um ou dois talentos de tal forma específicos que não existe dentro da organização ninguém que possa corresponder a essas exigências. Tem uma outra grande vantagem, é que o recrutamento externo aproveita os investimentos em formação que já foram feitos por outras empresas. Isto, aliás, é bastante comum sempre que abre um novo estabelecimento comercial, um grande shopping center ou um grande hipermercado. É habitual, sobretudo no caso dos shopping centers, como há várias lojas, há vários estabelecimentos comerciais a concorrerem entre si enquanto entidades empregadoras, é habitual que as lojas que abrem mais tarde capitalizem no investimento que já foi feito em formação, em atendimento ao cliente, por exemplo, ou em sistemas de informação, indo buscar esses candidatos aos outros estabelecimentos do mesmo shopping center. Portanto, é uma forma de aproveitar investimentos feitos por outros. É um método mais rápido, quase sempre, que o recrutamento interno. Muitas vezes o recrutamento interno, porque transferimos uma pessoa de outro departamento para o preenchimento da nova vaga, isto suscita o aparecimento de uma nova vaga no departamento onde esse titular saiu e, portanto, acaba por, no seu conjunto, o recrutamento interno poder demorar mais tempo. Como referi já anteriormente, não há forma de preencher, não há forma de compor a equipa de um hospital sem recorrer ao recrutamento externo, porque dificilmente teremos um número suficiente de pessoas noutros estabelecimentos para compor toda a equipa de um novo hospital, por exemplo. O recrutamento externo também é muito útil porque nos fornece informação sobre as competências e os níveis de compensação disponíveis no mercado. Portanto, quando atraímos candidatos que provêm de outras empresas, eles informam-nos sobre os níveis de compensação que lá oferem, que competências é que possuem, que ações de formação fizeram, etc. O que acaba por ser informação competitiva importante. Desvantagens das fontes externas. É mais demorado, no sentido em que temos que esperar que que as pessoas vejam, estejam informadas das vagas, se proponham a concorrer, sejam contactadas e, portanto, é um processo que, dependendo do número de vagas, dependendo das características do mercado de trabalho, pode ser bastante demorado. Tem um custo naturalmente muito mais elevado, sobretudo se estiver associado a ações de publicidade. Tem um maior risco de insucesso. Nós podemos tentar publicitar as nossas vagas e, de facto, receber um grande número de candidaturas, mas não serem os candidatos adequados, o que obriga a repetir todo o processo. Pode originar desmotivação interna, porque sabemos que a única forma de podermos vir a exercer uma função de chefia dentro desta organização é se sairmos, formos trabalhar para outra organização e mais tarde concorrermos a uma função de chefia, porque sabemos que a nossa organização não valoriza a propositura interna, digamos assim.
e pode afetar a equidade interna das compensações. Muitas vezes, quando vamos buscar ao mercado de trabalho profissionais experientes, essas pessoas entram na nossa organização com níveis salariais mais elevados do que aqueles que praticamos para outros titulares com qualificações equivalentes, o que gera ou suscita, indesejavelmente, mas é um facto, equidade e, portanto, a percepção de injustiça que aqui se acentua. Veremos mais à frente, quando falarmos quer da gestão do desempenho, quer da compensação, que existem formas de acomodar isto e, portanto, de diminuir este efeito indesejável. Novos meios de recrutamento. Este é um dos processos de gestão de recursos humanos que tem estado mais dinâmico nos últimos anos, em todos os países e Portugal não é exceção. O Facebook, o LinkedIn e mais especificamente em Portugal, The Talent City, têm sido novos veículos utilizados para recrutar. É discutível a importância do Facebook, mas sabe-se, é um facto que os recrutadores estão cada vez mais atentos às redes sociais e utilizam cada vez mais o acesso às contas e, portanto, o acesso à informação privada e social dos candidatos para procederem à seleção, como veremos no tema seguinte. Portanto, para os meus ouvintes que tenham perfis Facebook, LinkedIn, devem estar atentos ao conteúdo visível do seu perfil, porque essa informação certamente será escrutinizada quando efetuarem uma candidatura a uma qualquer organização. E, portanto, é desejável que não tenham de forma visível informação que vos possa afetar no processo de seleção. Outros meios de recrutamento e seleção, aqui são meios combinados de recrutar e selecionar, ou seja, meios combinados de atrair candidatos adequados e depois proceder à sua escolha. Temos o e-recruitment, o e-recrutamento, e o Executive Search ou o Headhunting. E, portanto, vamos ver estes dois com algum detalhe. Do ponto de vista do e-recrutamento, consiste na utilização da internet para captar e atrair e depois selecionar os talentos necessários à organização. Portanto, não é apenas a colocação de anúncios no site da empresa ou a colocação de anúncios em sites específicos de oferta de trabalho. Não é apenas isso. O e-recrutamento vai à frente disso, ou seja, existindo a publicitação, tem associado à publicitação o acesso a um processo de candidatura, quase sempre informatizado, que já permite fazer a pré-triagem curricular dos candidatos. Em algumas organizações, o processo de candidatura tem associado até alguns testes, quase sempre testes de domínio linguístico, permitem fazer o escrutínio inicial dos candidatos e, portanto, só fazer avançar a uma fase posterior de contacto os candidatos que tenham vencido, que tenham superado estes primeiros testes e, portanto, que tenham os resultados mínimos desejáveis. Quais são as grandes vantagens? Para já consegue-se ter muito mais candidaturas num curtíssimo espaço de tempo e, portanto, no momento atual em que há uma muito maior procura de trabalho do que oferta, em que os candidatos passam muito tempo através da internet a pesquisar ofertas de trabalho, é muito rápido a partir do momento que se anuncia uma vaga, a recepção de candidaturas. Portanto, há muito menores custos de recrutamento. Eu não sei se têm ideia, mas a publicitação de um anúncio na imprensa escrita é algo bastante caro e, portanto, hoje os anúncios feitos por via de sites de procura de emprego são, muitos deles sem custo para a entidade empregadora e, portanto, permite não só a maior rapidez como a diminuição dos custos de recrutamento.
Permite, e esta é talvez a maior vantagem, a automatização da filtragem de candidaturas e a resposta automática. Portanto, quando eu iniciei a minha atividade profissional, enviávamos dezenas de cartas diariamente, cartas em papel com selo, a acusar a recepção de candidaturas, a agradecer o interesse, mas a informar que, infelizmente, não tínhamos nenhuma vaga em aberto que fosse compatível com as competências demonstradas. Neste momento, as candidaturas feitas via web despoletam uma resposta automática e, portanto, de algum modo permitem às organizações cumprirem este seu objetivo de responsabilidade social com um custo e um dispêndio de tempo muito inferior. E, portanto, a grande vantagem, dizia, é permitir este processamento estandardizado dos CVs. Muitas vezes o processo de candidatura obriga ao preenchimento de uma base de dados com perguntas pré-definidas. Todos os candidatos respondem exatamente às mesmas perguntas, o que depois facilita o processo de seleção. Vantagens para os candidatos, claramente é muito mais fácil e rápido, mas há uma enorme vantagem neste momento para todos os candidatos em qualquer país, que é a possibilidade de concorrerem sem saírem de casa a qualquer vaga de qualquer organização em qualquer lugar do mundo, conquanto essa vaga esteja anunciada por via web e, portanto, a candidatura possa ser feita por via web. Portanto, não devemos ver apenas o lado negativo do processo, devemos ver o manancial de oportunidades que hoje estão disponíveis aos candidatos, onde não só é fácil saber quem são as principais entidades empregadoras, como enviar a candidatura espontânea ou proceder a uma candidatura a uma vaga que esteja em aberto. É muito mais simples, possibilita a atualização da informação, portanto, a miúdo podemos alterar a informação curricular, podemos enviar um novo CV ou podemos mesmo adequar os nossos interesses àquilo que é pedido. E permite formatar avisos, por exemplo, é comum para os professores universitários haverem vários sites de oferta de emprego e, portanto, nós podemos pré-formatar as áreas pelas quais temos interesse e, portanto, comodamente receber avisos na nossa caixa de correio de que há novas vagas em aberto em gestão estratégica, em gestão de recursos humanos, em gestão financeira, no Reino Unido, em Portugal, em Espanha ou num outro destino. Portanto, há todo um mundo de oportunidades que se oferece também aos candidatos. Desvantagens. As desvantagens também têm que ser vistas quer para as empresas, quer para os candidatos. Para as empresas há o problema sempre de não poder ser utilizado para todas as vagas. Porquê? Porque não alcança pessoas com iliteracia informática e produz um excesso de candidaturas inúteis ou de menor qualidade. Portanto, há um público-alvo, que é o público-alvo que habitualmente corresponde a este tipo de anúncio, e depois há todo um vasto número de potenciais candidatos muitíssimo interessantes que não correspondem. Desde logo, os candidatos que estão a exercer funções iguais, que possuem as competências essenciais que procuramos, mas que estão neste momento a trabalhar na concorrência e que, obviamente, tendo visto o anúncio, não se predispõem a responder. Portanto, há aqui um potencial de candidatos muitíssimo interessante que não é abrangido por este método de recrutamento. Para os candidatos, para já é um método impessoal. Depois suscita desconfiança. Acresce a isso o facto de que, mais recentemente, é possível às pessoas que estão inscritas em sites de oferta de emprego receberem mensagens dizendo: temos de uma empresa que se identifica como uma empresa de uma agência de emprego, identifica-se, diz que tem uma função em aberto no Reino Unido ou num outro país e que, para marcar uma entrevista, eles proporcionam pagar todas as despesas de deslocação, incluindo o alojamento por um dia no destino, para efetuar a entrevista, e apenas pedem à pessoa que confirme a data, confirme a sua disponibilidade, os seus dados e que faça
um pré-pagamento, uma quantia relativamente pequena, mas para garantir que de facto a pessoa vai mesmo e que, portanto, eles não estão a fazer marcação de bilhetes de avião e de hotel e a pessoa não aparece. Ora, isto é um daqueles processos de marketing enganador. A pessoa, se de facto não for verificar a proveniência deste tipo de mensagens, arrisca-se a pagar 100 € ou 150 € à cabeça e de facto isso não se traduzir em nenhuma entrevista de emprego nem em nenhuma viagem. Portanto, a experiência deste tipo de casos suscita uma desconfiança crescente, e, portanto, gestores e quadros altamente qualificados têm muitas reservas em, de facto, enviar a informação pessoal ou mesmo privada e, portanto, o e-recrutamento tem alguma dificuldade em funcionar de um modo totalmente eficiente com populações deste tipo. Vamos ver um pequeno filme que ilustra a experiência do recrutamento via web no Brasil. Bom filme. A maneira de se selecionar candidatos está mudando muito nos últimos anos e agora a internet virou uma grande ferramenta para empregadores e empresas que fazem essa seleção. Então é importante tomar alguns cuidados, né, da chamada etiqueta virtual. É porque cada vez mais as empresas estão utilizando videoconferências e também conversas online para escolher um candidato. Vamos ver? Em tempos de interatividade, arrumar um emprego pode até demorar, mas o processo de seleção nas empresas acontece na velocidade de um clique no mouse. Nesta multinacional de operações logísticas, 13 funcionários foram contratados essa semana, todos selecionados pela internet. Esse sistema via web do e-recruitment, ele facilitou a operacionalização de todo o trabalho, principalmente do recrutamento e seleção. As pilhas de papel nos departamentos de recursos humanos acabaram e não é mais necessário destinar uma pessoa apenas para analisar os currículos dos candidatos. O computador agora é o primeiro filtro, o que tornou o processo de seleção muito mais exigente. Para se ter uma ideia, algumas empresas chegam a pedir o tamanho do manequim e do sapato de quem quer ocupar a vaga. Rafael cadastrou o currículo num site especializado, fez uma prova pelo computador, foi selecionado para uma entrevista virtual. Aí, para impressionar, só tem um jeito. Cuidado foi escrever formalmente, né? Porque a gente é acostumado com internet, bate-papos assim, escreve VC. Então foi falar mesmo, escrever direito, corretamente. Na outra ponta da rede, esta consultora avalia as respostas. Eu tenho umas questões onde os candidatos escolhidos, junto a um moderador que é o conhecimento maior do assunto, eu poderia falar agora como tecnologia, ele avalia as questões dos meus candidatos para ver se ele está de acordo ou não com a minha vaga. Algumas empresas abusam da tecnologia, fazem entrevistas via webcam, até o Second Life, o mundo virtual no qual as pessoas podem viver uma vida paralela, já é usado para encontrar o melhor candidato na vida real. A gente utiliza tudo aquilo que existe de tecnologia. É a convergência, desde torpedo, e-mail, fazer um acesso via celular para fazer uma requisição de vaga ou aprovação ou reprovação. Mas para alguns profissionais de recursos humanos, na hora de bater o martelo e contratar, Nada substitui o contato pessoal, o olho no olho, o gestual da pessoa, o sorriso, o contato. Isso nunca vai poder substituir esse processo. Para saber um pouco mais sobre essa nova ordem, a gente conversa agora com Soraya Zogby. Ela é consultora de recursos humanos. Boa noite, Soraya. Boa noite. Qual o principal cuidado que o candidato deve ter na hora da seleção virtual? O principal cuidado é ter, principalmente, a veracidade nas informações que ele está passando pela internet, pela web, garantindo a veracidade do seu currículo, da sua formação, enfim, de todas as informações e respostas que ele possa vir a dar num processo seletivo. Um segundo ponto crucial é uma redação sem erros. Erro de português nem pensar. De forma alguma, porque aparenta dois tipos de
situação. Primeiro, a falta de conhecimento na língua e segundo, a falta de cuidado e zelo na sua exposição perante o recrutador, perante o mercado. Soraya, a gente viu na entrevista aí, na reportagem, o Rafael Nunes, né? Ele falando, tem que tomar cuidado para não escrever você, VC, né? Mas como é que faz, assim, por exemplo, respostas muito prontas, muito curtinhas e impessoais, isso também prejudica o candidato? Ele tem que ser sincero sem ser tão informal? Em geral, o recrutador que está do outro lado, seja via web ou pessoalmente, ele tem a expectativa de receber a informação precisa. E nós temos a experiência de avaliar se aquela resposta é uma resposta pronta, preparada, ou se é uma resposta espontânea do candidato, levando em consideração a área que ele atua, o grau de maturidade, de experiência. Então, é óbvio que se espera de um executivo, de um profissional de liderança, respostas mais elaboradas, porém diretas, objetivas e verdadeiras. Como foi dito, a internet ela é um grande veículo de agilização, de recrutamento, ele até facilita a seleção, mas o contato pessoal ele ainda é essencial para você poder validar as informações que você recebeu via internet ou via web. Alguns entrevistadores parece que utilizam até o bate-papo, o chat para fazer a seleção. Quem tem câmera em casa, quem está lá bem apresentado, é melhor isso? Esteja trajado como se estivesse participando de um processo fisicamente, enfim, olho no olho. Nem pensar, a não ser que você esteja participando para um processo de uma empresa de publicidade onde a sua vestimenta seja até adequada, né? Uma coisa mais informal. Quanto mais despojado, melhor. Agora, Soraya, eu fico pensando assim, tem alguma desvantagem para o candidato, essa distância física? Porque quando a gente vai numa entrevista de emprego, a gente pensa nisso, é um sorriso, alguma coisa que a câmera não pega. É mais vantagem para a empresa do que para o candidato esse tipo de recrutamento? Eu penso que a vantagem para a empresa, ela é da agilidade. Porém, o perfil ele é composto por alguns, quer dizer, quando você traça um perfil de uma posição, você tem 3 grandes componentes. As competências técnicas que você viabiliza e avalia pela internet com muita facilidade. As comportamentais e, por exemplo, a cultura da sua empresa, da área a qual esse profissional vai estar participando, você não consegue avaliar pela internet. Então, nós estamos falando em liderança, em energia, em ética, em comunicação, em trabalho em equipe. É muito vago você fazer uma análise dessa dentro de uma estrutura web. Quer dizer, você pode até ter alguns indicadores, mas você não tem a certeza. Então, eu acho a vantagem para ele no momento inicial de um processo, a desvantagem no fechamento de uma posição. Ele pode sair perdendo se ele tiver características muito acentuadas que ele não consegue diferenciar em relação aos outros concorrentes. Muito obrigado, Soraya. As dicas, então, para quem está procurando emprego, é bom tomar atenção. Bom, muitas destas dicas são igualmente aplicáveis ao mercado de trabalho português e a outros destinos. Vimos neste filme que os oradores focaram já bastante as questões da seleção. É comum não se fazer a distinção entre recrutamento e seleção, mas de facto um dos resultados esperados deste capítulo é que compreendam que o recrutamento difere da seleção, é um processo de gestão de recursos humanos que antecede a seleção e, portanto, visa sobretudo atrair os candidatos adequados e suficientes. Portanto, o recrutamento termina quando obtemos uma lista de candidatos adequados. Temos aqui neste slide mais uma representação de um procedimento específico de recrutamento e seleção, ou seja, estamos a recrutar e a selecionar em conjunto. Como o nome indica, este procedimento corresponde à identificação, procura e seleção de executivos, gestores de topo e profissionais muito especializados.
pode efetuar-se pela empresa que faz a procura, que tem a vaga em aberto, mas é mais frequente a utilização de empresas especializadas. E há em Portugal diversas empresas especializadas que só fazem executive search ou headhunting. E, portanto, quais são as vantagens? Este procedimento de recrutamento e seleção é muito usado para pesquisas difíceis, porque permite identificar candidatos que não estão disponíveis ou não corresponderiam a outras formas de atração. Portanto, se a PT, a EDP, a SONAI, qualquer banco pretender encontrar um CEO, um Chief Executive Officer, ou um membro para o Conselho de Administração, certamente que não será por colocar um anúncio na imprensa escrita ou no seu site que receberá um número suficiente de candidatos adequados. O mais certo é que os candidatos adequados não correspondam à chamada, porque estão a trabalhar em empresas da concorrência ou outras empresas e, portanto, não estão dispostos a dar o primeiro passo e, portanto, demonstrar o seu interesse pela vaga. Além disso, a este nível funcional há muito receio em mercados laborais pequenos como o português de perda de confidencialidade, de que em última análise a entidade empregadora ou alguém que a represente venha a conhecer esta propositura e, portanto, venha a reagir de forma menos positiva a esse denunciar do interesse em sair. Portanto, o existir um intermediário que faz a pesquisa, faz o contacto com o candidato, que assegura toda a confidencialidade e que facilita o processo de negociação das condições de transição para a nova função, é essencial para o preenchimento destas vagas mais difíceis e ou mais específicas. Tem algumas desvantagens, embora as vantagens superem em larga medida as desvantagens que o Executive Search possa ter. A primeira delas é o custo, são processos muito caros, no geral podem corresponder a 30%, 35%, 40% da remuneração anual bruta da função para a qual estão a contratar, é tecnicamente muito exigente, o que pressupõe que se confie numa empresa experiente de Executive Search. Fases habituais não são mandatórias, é apenas para ilustrar um processo com o qual possam não estar muito familiarizados e, portanto, dar uma ideia de como funciona. E, portanto, desejar-lhes igualmente que dentro em breve, quando vierem a ser gestores experientes, possam ser alvo de um processo de Executive Search. Isso, de facto, é o melhor que lhes posso desejar em termos profissionais. Portanto, há a empresa que tem a vaga, que procura um gestor de topo, que contacta a empresa prestadora de serviço de headhunting e identificam em conjunto e caracterizam o pedido, ou seja, qualificam a função do ponto de vista das suas exigências principais, o que é que se espera do titular desta função, quais são os conhecimentos que é desejável possuir, qual a experiência anterior, quais são as empresas ou indústrias ou setores de atividade onde é mais provável encontrar alguém com esta combinação de conhecimentos, aptidões e capacidades e, portanto, caracteriza-se o perfil pretendido. E aqui, mais uma vez, o perfil pretendido não tem apenas uma caracterização do perfil hard, ou seja, das características e dos conhecimentos e experiência, mas também das qualidades pessoais, da resiliência esperada, da autonomia, da maior ou menor facilidade em trabalhar com públicos internos difíceis, por exemplo. É uma caracterização bastante precisa do perfil do profissional que se procura. Depois é importante caracterizar a proposta de valor, ou seja, este grau de exigência tem que ter uma contrapartida do ponto de vista daquilo que a empresa oferece ao profissional que vier a ser contratado, quer em termos de remuneração, quer em termos de estatuto, quer em termos de perspectivas de carreira e de autonomia. Por exemplo, se a empresa estiver a procurar um CEO, um Chief Executive Officer, é importante que dê garantias de estabilidade, de comprometimento, ou seja, o acionista
lista, terá que dar garantias de que está comprometido naquele negócio, naquele investimento e, portanto, não vai mudar de ideias, não vai desinvestir no período de um ano e meio, portanto, deixando sem rede o profissional que venha a ser contratado. Portanto, a caracterização da proposta de valor terá que ser ela também bastante precisa e minuciosa. Depois, a empresa que procede ao Executive Search faz quase sempre pesquisa direta via base de dados. Estas bases de dados são alimentadas por uma equipa de search que vai mantendo atualizada a informação com base nas redes da Alumni, das escolas, das principais universidades, dos principais cursos de MBA e vai mantendo atualizada a informação sobre quem está onde a fazer o que permite, pesquisando por palavra-chave ou por áreas ou setores de atividade, identificar uma lista de potenciais candidatos. Esta lista de potenciais candidatos sem nome, portanto não identificados, é submetida à apreciação da empresa cliente, que sugere este não porque aparentemente está numa empresa concorrente à nossa e nós não queremos competir com a concorrência, este não porque vem de um setor de atividade muito distante do nosso e, portanto, não terá a experiência comercial necessária e assim sucessivamente, diminuindo a lista de potenciais candidatos que serão contactados para uma posterior entrevista. Quando contactados e, portanto, quando o candidato recebe uma chamada telefónica dizendo estou a ligar da empresa XPTO da Executive Search, temos uma vaga em aberto para o cargo de CEO numa empresa do setor industrial, gostaríamos de saber se estaria interessada em conversar connosco. É a minha recomendação pessoal que sempre que recebam uma chamada telefónica destas, digam que sim, que estão interessados em conversar. Jamais poderão ser punidos na vossa organização por conversarem com uma empresa da Executive Search e só atesta o talento vosso que já é reconhecido no mercado de trabalho. Obviamente que a conversa não obriga à mudança, mas nunca rejeitem, por princípio, uma conversa deste tipo, porque mesmo que não tenham interesse naquela empresa ou naquela vaga, podem sempre munir o consultor que vos entrevista das informações adicionais, dizendo aquilo que faria uma boa proposta, uma boa oportunidade de trabalho para vós no futuro e nunca se sabe quando essa oportunidade poderá surgir. Portanto, como princípio, nunca devemos rejeitar uma boa conversa, mesmo que isso não nos conduza a nenhuma mudança. Por fim, no geral 3 a 5 candidatos adequados são apresentados à empresa cliente, que os poderá entrevistar a todos ou apenas por ordem, ou seja, o primeiro, o segundo e apenas se o primeiro não aceitar a proposta, avançar para o segundo e assim sucessivamente, até à decisão de contratação e integração na empresa. No geral, as empresas de Executive Search proporcionam igualmente um serviço de apoio útil ao candidato e às empresas neste processo de negociação dos termos do contrato de trabalho, quer em termos de remuneração, quer em termos das condições, quer do período de transição que se irá aplicar, e é habitual as boas empresas de Executive Search acompanharem o colaborador que ajudaram a integrar, saberem da sua satisfação e insatisfação, das suas surpresas durante o primeiro ano de trabalho, podendo ajudar aí a limar arestas e, portanto, colaborando muito em facilitar a integração e em melhorar o desempenho. Portanto, em síntese, para concluir o tema do recrutamento, o recrutamento é o processo de procura e atração de candidatos adequados à vaga e função, não é todos os candidatos, não é qualquer candidato, é o candidato adequado. Portanto, se procuramos pessoas licenciadas, é candidatos licenciados que devemos receber na nossa lista. Se procuramos pessoas sem formação superior, não devemos receber desejavelmente candidaturas de licenciados. Se suceder, isso significa que estamos a usar métodos de recrutamento desadequados e, portanto, estamos a atrair um número eventualmente muito grande de candidaturas indesejadas.
O recrutamento antecede a seleção, pelo que um recrutamento mal feito impede a escolha dos candidatos adequados, ou porque temos muito poucos para escolher, ou porque temos candidatos que não são adequados e, portanto, a seleção fica inviabilizada. O recrutamento pode ser interno, ou seja, atraímos candidatos que já estão na organização e, portanto, já são trabalhadores da organização, ou externo por procura no mercado de trabalho. Existem muitos meios de recrutamento e a sua escolha depende naturalmente da organização para a qual estamos a recrutar, da função em aberto, das características do mercado de trabalho, das especificidades da função, etc. Importa ressaltar aqui um aspecto, é que o recrutamento é tanto melhor sucedido quanto melhor for a análise do trabalho que tenhamos feito e, portanto, quanto mais precisas forem as especificações da função. Se tivermos uma incorreta ou imprecisa ou incompleta compreensão da função para a qual estamos a recrutar, é mais fácil cometermos erros de recrutamento e depois erros de seleção.